Muito bom dia! Estamos dando início a mais uma live do Cresce São Paulo. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube, na página da TV Cresce. E, bom, antes de eu apresentar aqui o tema de hoje, eu queria só pedir aí o pessoal que está entrando ou que acessar aí a live depois, que votem no Cresce, no prêmio Reclame Aqui. O Cresce está concorrendo aí de novo a categoria de melhor atendimento no prêmio Reclame Aqui. O pessoal aí colocou o QR Code para vocês escanearem e apontando ali a câmera do celular, vocês entram direto na página da votação, é só fazer um login rapidinho ali, um cadastro e votar no Cresce. Certo, gente? Muito obrigada desde já pela colaboração aí e participação de todos. Mas vamos lá ao que interessa. Hoje nosso tema é burnout, o esgotamento silencioso que compromete sua vida. E para falar sobre esse tema, a gente recebe a psicóloga Denise Biaxi. Bom dia, muito obrigada, Denise, por estar aqui hoje com a gente, aí começando a semana com esse tema importantíssimo. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Realmente é um tema assim que merece, né, muita atenção, muito carinho. Então, vou começar aqui, né, me apresentando rapidamente. Eu sou a Denise, eu sou psicóloga, atuo aí há mais de 20 anos no mundo corporativo, mas eu também combino essa atuação do mundo corporativo e na clínica terapêutica. Então, são dois mundos aí, né, pelos quais eu sou apaixonada. Trabalho com abordagens humanizadas e tenho como propósito, como missão, compartilhar o meu conhecimento e transformar vidas, transformar negócios. Então, hoje, além de trabalhar com treinamento, desenvolvimento, palestras, eu também trabalho com implementação de saúde mental nas empresas, né? Então, esse tema aqui, para mim, ele realmente é bem importante. E aí, eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas para vocês, né? São perguntas reflexivas justamente para a gente entrar no tema aqui e já entrar dentro do contexto do burnout. Então, primeiramente, né? Você sente exaustão, você sente irritação, você sente desmotivação? Então, talvez, né? Isso não seja só um cansaço, se você tem essas sensações. Quando foi a última vez que você conseguiu fazer uma pausa, mesmo uma pausa curta no trabalho, no meio do expediente, mas sem se sentir culpado, sem se sentir culpada? E a terceira pergunta aqui para vocês, né? Você está apenas sobrevivendo ou você está conseguindo viver com sentido e com propósito de vida? Então, eu gosto de começar aqui com essas questões, né? Porque elas nos trazem algumas reflexões importantes sobre o motivo pelo qual nós estamos aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como o burnout ele pode afetar a nossa vida, quais são os sinais de alerta, né? Muito importante nós sabermos reconhecer esses sinais e, principalmente, que mudanças reais e efetivas que nós podemos inserir no nosso dia a dia, na nossa rotina, para a gente conseguir, então, prevenir aqui esse mal. E qual que é a nossa programação aqui nessa uma hora que nós vamos passar juntos, né? Nós vamos começar aqui falando sobre uma autorreflexão. Eu vou propor para vocês aqui uma reflexão, um teste de autoconhecimento para que vocês identifiquem qual é o seu limite, se você está num limite de um possível esgotamento. E aí vamos transitar aqui por esses assuntos, né? Por que falar sobre burnout? Vamos transitar pelos 3 pilares do burnout, quais são os fatores organizacionais e cultura de exaustão, que muitas vezes compromete aqui, né, a nossa vida, a nossa rotina, e também como reconhecer, como prevenir e, principalmente, como tratar essa síndrome. Então, como é que vai funcionar? Eu vou pedir para vocês abrirem a calculadora do celular de vocês. Então, abram a calculadora do celular. E eu vou colocar algumas perguntas aqui na tela e vou ler essas perguntas, tá? Então, como é que vai funcionar? Vou dar esse exemplo aqui. Eu vou fazer para vocês a pergunta: você sente um esgotamento constante, como se nunca descansasse o suficiente?
E aí você vai anotar aí na calculadora do seu celular ou num bloco de anotações, pode ser também num papel, né? O importante é que você anote a pontuação, certo? Então, se para essa questão aqui, né, você nunca sente esse esgotamento ou raramente você sente, você vai anotar um ponto. Se às vezes você sente esse esgotamento, você vai anotar 2 pontos. E se isso está acontecendo com frequência, você vai anotar 3 pontos. Então, como é que vai funcionar aqui esse momento de reflexão e de autoconhecimento? Eu vou colocar 10 perguntas aqui. Vocês, para cada uma das perguntas, vão anotar a pontuação 1, 2 ou 3. E ao final, vocês terão uma pontuação total, né? Que será de, no máximo, 30 pontos. Antes da gente rodar aqui todas as perguntas, o que é importante, tá? Isso não é um diagnóstico, né? Aqui é um momento que nós vamos refletir sobre a nossa rotina para entender se estamos ou não no limite, mas não é um diagnóstico, não é um teste psicológico, é um momento realmente de reflexão e de autoconhecimento. Então, eu espero, né, que tenha ficado claro aqui. Eu vou começar a colocar as perguntas. A primeira, e aí eu vou passar aqui para a segunda questão, né? Então, durante as suas tarefas, você sente que se distrai com facilidade, que você perde o foco? Se não, se você consegue sempre manter o seu foco e a sua concentração, você vai anotar um ponto. Se algumas vezes você sente dificuldade, você anota 2 pontos. E se quase sempre você tem dificuldade, você coloca, então, 3 pontos. E eu vou passando aqui, né, para a próxima, então. A terceira questão, você sente que, por mais que você se esforce, você não está à altura do que esperam de você? Se você não sente isso, se você se sente capaz, se está tudo bem nesse quesito, você vai marcar um ponto. Se às vezes você sente, você marca 2, e se frequentemente, você marca 3 pontos. Próxima pergunta. Você duvida da sua própria capacidade ou teme não dar conta das responsabilidades? Então, aqui, se não, né? Se você confia em você, você vai marcar um ponto. Se às vezes você sente insegurança, então são 2 pontos. E se frequentemente você sente insegurança, são 3 pontos. Aqui na próxima, você percebe mudanças no apetite ou sintomas, como, por exemplo, dor de estômago, azia ou náusea? Se você nunca percebe, é um ponto, se às vezes 2 pontos, e se frequentemente são 3 pontos. Próxima pergunta, relacionada a dores também no corpo, né? Então, você sente dores musculares, dor nas costas, dor de cabeça frequente. Se isso acontece raramente, é um ponto. Se acontece algumas vezes, você marca 2 e frequentemente 3 pontos. Na próxima aqui, você tem crises de irritação, de tristeza repentina ou explosões emocionais? Se raramente isso acontece, é um ponto. Se algumas vezes, 2. E se frequentemente, 3 pontos. E em relação a relacionamentos, né, interações sociais, você evita, preferindo se afastar de amigos, de família, de colegas até de trabalho? Então, se isso não acontece, se você mantém contato frequente, é um ponto. Se acontece, às vezes, 2 pontos. E se acontece com frequência, são 3 pontos. E aqui sobre pensamentos, né? Você se pega pensando de forma negativa sobre você, sobre as pessoas, sobre o futuro. Então, se isso acontece raramente, é um ponto. Se acontece algumas vezes, são 2. E se acontece com frequência, são 3 pontos aqui.
E aqui, você se sente rendendo menos no seu trabalho, mesmo quando você se esforça, se dedica, né? Então, se você não sente o seu desempenho caindo, se seu desempenho está estável, você marca 1 ponto. Se você percebe queda, são 2 pontos. E se frequentemente você tem observado essa queda, então você marca 3 pontos. E aqui você tem uma somatória, né? Então, certamente você já tem aí o seu total de pontos. E aqui nós temos um farol, né? É um termômetro para que você observe como é que está o seu nível de risco. Então, se a tua pontuação aqui ficou entre 10 a 16 pontos, é um baixo risco, isso pode ser um estresse pontual. Se por acaso a sua pontuação ficou entre 17 a 23 pontos, então já é um ponto de atenção, já tem aqui alguns sinais de desgaste, é necessário que você reveja os seus hábitos, que você busque algumas pausas e algumas estratégias de autocuidado. E se você tem aqui acima de 24 pontos, então o risco ele já está bem alto, né? Os sinais estão bem consistentes, já tem aqui sinais de alerta para que você busque um apoio profissional e que você reavalie a sua rotina. Então, eu espero aqui, né, que esse momento de autoconhecimento, de autorreflexão, tenha sido importante para cada um de vocês. Volto a dizer aqui, eu gosto sempre de reforçar, né, que isso não é um teste psicológico, é apenas aqui uma oportunidade de nós entendermos como é que estamos em relação à nossa rotina e aos nossos hábitos aqui. Então, vamos seguir aqui. Por que é importante, né, falar sobre burnout? Então, primeiramente, eu quero compartilhar com vocês qual é o conceito de burnout. Então, burnout é uma síndrome, na verdade, né, burnout é uma sensação de desgaste emocional muito grande, e é resultante de um estresse crônico. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é uma síndrome que resulta de um estresse crônico, mas um estresse crônico que não foi cuidado, que não foi tratado com sucesso. E é reconhecido atualmente pela Organização Mundial de Saúde como um fenômeno ocupacional. Então, existe um CID específico para burnout, mas não é considerado um transtorno mental, né, uma doença mental. Então, entender o conceito é importante, e também aqui alguns dados que são relevantes, né? Então, nós temos aqui alguns dados que mostram a importância da gente se preocupar com este tema. Então, ele afeta hoje, essa síndrome afeta aproximadamente 30% de brasileiros, segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. O nosso país, ele ocupa a 2ª posição no ranking mundial de casos de burnout, e essa síndrome, ela já causa um prejuízo de 3,5% do nosso PIB. Por quê? Porque ela compromete aqui a produtividade dos trabalhadores, acaba ocasionando muitas vezes afastamentos, acaba gerando o famoso presenteísmo, né? Que é você estar presente fisicamente no seu local de trabalho, mas você não está rendendo, como se você somente de corpo presente. Então, são dados aqui preocupantes. E como anda o nosso cenário hoje, né? No mercado de trabalho? Então, nós sabemos hoje que vivemos num cenário de altíssima competitividade, que é gerado por pressão, por cobranças, por resultados imediatos. Existe a necessidade, nós nos cobramos disso, né? De estarmos sempre disponíveis. Então, se eu recebo uma mensagem no WhatsApp, eu já tenho que responder rapidamente, porque o outro está esperando. Nós temos aqui, né, um excesso, muitas vezes, de contatos, os plantões também, né, que eu sei que vocês se dedicam. Então, hoje, existe essa cobrança por estar disponível. E quando eu digo cobrança, não é só uma cobrança externa. Muitas vezes, é uma autocobrança, né, que gera também um desgaste. E tudo isso impacta diretamente na nossa saúde mental.
E agora eu quero trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês os 3 pilares do burnout, segundo uma psicóloga americana, que é a Christina Maslach, né? Ela é referência aqui em estudos de esgotamento emocional, ela traz aqui várias formas de nós mensurarmos o burnout, mas é muito importante que nós possamos entender quais são esses 3 pilares. Então, o primeiro deles é de um esgotamento emocional. Sabe aquela sensação, né? Que eu estou emocionalmente drenado, parece que eu estou carregando o mundo nas costas, e eu começo a não ter motivação e nem disposição física para encarar o trabalho. O segundo pilar é a despersonalização, que também é conhecido aqui como cinismo, né? Aqui, essa despersonalização está muito relacionada à parte de relacionamentos. Então, ela traz um distanciamento afetivo, uma frieza emocional no contato com as pessoas, de modo geral, mas também as pessoas que estão envolvidas aqui no nosso trabalho. E tem também a redução de realização pessoal, aquele sentimento, muitas vezes, de eu não sou capaz, cimento, o que eu faço não tem propósito, não é significativo. Então, esses 3 pilares aqui, eles caracterizam essa síndrome, né, de esgotamento emocional aqui. E eu trago aqui para vocês também algumas frases comuns em relação a esses 3 pilares. Então, quando nós falamos, por exemplo, do primeiro pilar, que é o esgotamento emocional, é aquela sensação que eu acordo cansado e vou dormir mais cansado ainda. Eu sinto que eu nunca descanso de verdade. Eu tenho mais energia, eu não tenho mais energia para nada, né? Eu não tenho energia nem para aquelas coisas que eu gostava antes, e que eu sei que eu gosto, mas não consigo, né, fazer. Aquela sensação, eu carrego um peso enorme todos os dias, e estou sempre no limite, como se eu fosse explodir, uma sensação realmente de esgotamento, né? Então, são frases desse primeiro pilar. Quando nós olhamos aqui o segundo pilar, que é o pilar da despersonalização, então, são frases como, eu virei um robô, eu sinto que eu estou falando com as pessoas, atendendo as pessoas no piloto automático, eu sinto que eu não tenho envolvimento emocional, não tenho vínculo com as pessoas, e aí aquela sensação, sabe, de irritação, alguém começa a falar, eu já não tenho paciência para ouvir, isso acaba comprometendo, né, a vida pessoal e também a profissional, porque muitas vezes isso acaba gerando atrito com nossos parceiros, com os nossos clientes, e uma sensação e uma necessidade de estar sozinho para evitar contato com as pessoas. E frases como, eu estou frio, estou indiferente, nada me toca, nada me move mais, né? Fica algo, as relações elas ficam superficiais, elas ficam vazias aqui nessa fase, nesse pilar de despersonalização. E quando nós olhamos para o pilar de redução da realização, então são frases como, olha, eu não sinto mais orgulho daquilo que eu faço. Parece que eu estou aqui só para apagar incêndios. Ou nada do que eu faço é suficiente, perdi a confiança em mim, eu estou com a sensação de que qualquer um faria melhor do que eu. Então, para esses 3 pilares, a gente consegue percebendo, através dessas sensações e dessas frases aqui que eu estou compartilhando com vocês, alguns sintomas, né? Mas nós temos também, né, alguns sintomas silenciosos, porque muitas vezes nós tratamos aqui, né, eu acredito muito que o burnout ele é um colapso silencioso, porque ele vai tomando conta da nossa vida e através de alguns sintomas que nós não damos a atenção que deveríamos dar. Então, vou trazer aqui alguns deles, né? Eu não consigo desligar a minha cabeça à noite. Então, eu deito para dormir e fica aquela ruminação de pensamentos, muitas vezes, né? E
isso realmente traz um incômodo. Por que traz um incômodo? Eu consigo realmente descansar. Algumas pessoas têm uma necessidade de ir para o banheiro porque chegam no limite de exaustão. Vai para o banheiro, ou vai para algum lugar apartado, chora, respira e volta, né? E volta realmente porque tem que voltar. Aquela sensação é uma sensação de que o domingo fica mais pesado do que a segunda-feira. Começa a dar aquela sensação de mal-estar, né? De não querer que a semana comece. E um outro sintoma é, se eu parar, eu vou desmontar. Então, aqui são sinais aqui desses sintomas silenciosos que acabam comprometendo e dando aqui essas percepções, né, de que as coisas não estão bem. Falamos aqui dos 3 pilares. E o burnout, na verdade, é um fenômeno, ou está relacionado ao nosso trabalho. Obviamente, existem fatores organizacionais, né, que impactam essa síndrome e também nós vivemos hoje numa cultura que é conhecida como uma cultura da exaustão. Então, eu acho fatores organizacionais que comprometem a nossa saúde mental. Então, o excesso de metas, aquelas urgências artificiais, e quando eu falo em urgências artificiais, né, hoje nós vivemos aqui uma situação em que tudo é para ontem. As pessoas nos cobram as respostas para ontem e nós também criamos essas urgências artificiais. Então, a autocobrança é muito importante que seja identificada. Por quê? Porque, na verdade, na realidade, nem tudo é urgente. Então, o priorizar aqui é fundamental, mas são fatores organizacionais que nós não podemos, né, ignorar e deixar de lado. Outro ponto que acaba comprometendo é a baixa autonomia e o excesso de cobrança. Então, se eu não tenho autonomia, se eu não tenho condições de realizar aquilo que eu realmente preciso, isso acaba mexendo com os aspectos emocionais, né? E associado à alta cobrança é um fator aqui que causa esse comprometimento. A falta de reconhecimento também gera esse comprometimento. E vejam, às vezes, né, nós esperamos um reconhecimento externo e nós esquecemos de reconhecer as nossas qualidades, os nossos talentos, as nossas conquistas. Então, vale aqui como atenção também, né? O quanto que eu estou esperando de fora e não estou olhando para mim. Intolerância a erros também compromete muito, é um fator organizacional que deve ser levado em consideração. As pessoas hoje não toleram pequenas falhas, né? Às vezes tratam de uma forma até rígida demais. E, novamente, né, eu sempre gosto de chamar a atenção para a autorresponsabilidade. O quanto que eu também tenho um excesso de autocrítica com os meus erros, porque, às vezes, nós exageramos aqui na dose, e isso tudo acaba gerando esse comprometimento. E o clima de tensão e de isolamento emocional. Então, às vezes, o nosso ambiente de trabalho, né, tem esse clima de tensão e isso acaba gerando algum comprometimento emocional aqui. E aí, combinado, né, com tudo isso, hoje nós sabemos que existe uma cultura da exaustão. Como que é caracterizada essa cultura da exaustão? É mais ou menos assim, ó. Aqui a gente dá conta de tudo. Né? Olha, quem não aguenta pressão está no lugar errado. Ah, mas é só uma fase, isso vai passar, é só um período, né? Só que é algo que nós sabemos que às vezes se estende por uma fase muito longa. Ou ainda, descansar é para os fracos, né? Tem uma frase que é muito comum, que eu escuto bastante: chorar para boleto, trabalhar sim. E
quando a gente olha para metas não se discute, se cumpre. Então, esses fatores organizacionais, somados com a cultura da exaustão, são aspectos aqui que merecem a nossa atenção. E aí eu quero fazer uma pergunta, né, para que cada um aqui possa refletir, que é: quem faz o ambiente de trabalho? Porque muitas vezes, né, nós falamos, a responsabilidade são as pessoas. Então, aqui, qual que é o meu convite? É que cada um de nós, possamos perceber o que está nas nossas mãos para mudar esse cenário, né? Porque muitas vezes, sem perceber, nós incentivamos essa cultura da exaustão. Muitas vezes, sem perceber, né, nós entramos nesse ritmo alucinante e, se nós implementarmos aqui pequenos hábitos, se nós tivermos alguns cuidados, nós podemos transformar esse cenário. Nós podemos, se cada um assumir a sua responsabilidade, o ambiente ele fica mais propício para todos. Então, eu sempre gosto de trazer aqui essa reflexão, né? E pensando em tudo isso, né, vimos aqui os 3 pilares, vimos também as características do cenário de trabalho, da cultura da exaustão. O que é muito importante, que possamos prevenir e tratar através de dicas práticas que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Então, primeiramente, quais são os sintomas dessa síndrome? Cansaço, mas não é aquele cansaço que passa após o descanso, né? É um cansaço excessivo, é aquela fadiga e muitas vezes acompanhado de tonturas. Então, às vezes a pessoa está, né, desenvolvendo essa síndrome, mas ela não percebe. É um colapso silencioso porque tem muitos aspectos físicos também que acabam confundindo muitas vezes o diagnóstico, né? A dificuldade de foco e de concentração é um sinal de alerta. Aquele sentimento de incompetência, de insegurança também, e sinais físicos, dores musculares, principalmente aqui nessa região dos ombros, do pescoço, da coluna, dores frequentes de cabeça, olha, uma enxaqueca constante, ela não passa, tem que tomar remédio o tempo todo, né? Acompanhada também de alterações no sono, insônia, ou acorda muitas vezes à noite, tem dificuldade para voltar a dormir, ou muitas vezes acorda cansado. Então, eu tive uma noite de sono, mas quando eu acordo, quando toco o despertador, a sensação é que eu não dormi, né? É como se não tivesse passado por essa noite. Nós podemos observar também alterações no apetite, ou aumento exagerado do apetite, ou redução de apetite. E aí vem sentimentos de negatividade, de derrota, falta de esperança, muitas alterações gastrointestinais, então aquela sensação, né, de que o alimento não desce, de refluxo, aceleração cardíaca muitas vezes, e o isolamento social, né? Então, estes aqui são os principais sintomas que é importante que todos nós aqui tenhamos acesso para reconhecer quando isso estiver acontecendo com frequência. E como é feito o diagnóstico, né? Porque, vejam, aqui nós sabemos, né? Eu já falei para vocês que é um fenômeno ocupacional, que ele está relacionado ao trabalho, mas o diagnóstico, ele precisa ser feito de uma forma muito séria e muito correta. Então, primeiro ponto, percebi os sinais de alerta, eu preciso procurar um profissional especializado. Vou contar para vocês como um psicólogo atua. Então, eu sou psicóloga. Se um paciente me procurar, quais são os passos aqui para eu diagnosticar se é burnout? Primeiro ponto, uma entrevista clínica bastante detalhada, né? O que é uma entrevista clínica detalhada? Nós vamos checar o quê? Sintomas emocionais, tristeza,
ansiedade, como é que estão os pensamentos, né? Crises de choro. Nós vamos checar também sintomas cognitivos. Como é que está a atenção, como é que está o foco, a concentração desse paciente. E os aspectos físicos, sim, também como nós olhamos aqui o paciente como um todo. Então, aqueles sintomas físicos que eu compartilhei com vocês, dores musculares, dor de cabeça, estão acontecendo com frequência? E como é que está o comportamento no trabalho, né? Como é que está a produtividade? Como é que estão as relações com os colegas de trabalho, com os clientes? Tudo isso é checado nessa entrevista, assim como a história de vida do paciente, porque todos nós carregamos histórias, nós carregamos traumas que muitas vezes, né, não estão relacionados ao ambiente de trabalho e estão afetando a vida profissional e pessoal. Então, é muito importante que tudo seja analisado. E o contexto atual. Então, essas sensações, elas estão acontecendo somente no trabalho? Elas são relacionadas ao trabalho? Ou elas também acontecem na vida pessoal, né? Qual que é o contexto atual desse paciente? Como é que está o sono? Como é que está a rotina? Será que essa pessoa está com algum problema familiar? Porque nós temos realmente que descartar tudo isso para fazer o diagnóstico certo e preciso. Por quê? Porque um diagnóstico correto é o que vai gerar um tratamento adequado para essa síndrome, né? Além dessa entrevista clínica, nós vamos utilizar alguns questionários, escalas padronizadas, né? Existe um inventário aqui, que é bastante comum, que é o MPI, eu não vou entrar em detalhes com vocês, né? Porque é muito do nosso meio, mas que vai investigar as 3 escalas, os 3 pilares que eu conversei com vocês, que eu apresentei para vocês, que é justamente para validar essa entrevista clínica. Só que, além disso, o que nós faremos? Nós vamos excluir possibilidade de outros diagnósticos. Por quê? Porque talvez não seja burnout, pode ser uma depressão, pode ser uma crise de ansiedade, né? Então, nós vamos, com o nosso conhecimento, eliminar outros diagnósticos. Critérios clínicos também são observados. Vejam bem, às vezes a pessoa apresenta um cansaço, ela dorme e acorda cansada, porque está faltando alguma vitamina, né? Às vezes o que acontece, tem aqui alguma questão que é de tireoide ou de hormônios que estão desregulados, e isso afeta o nosso rendimento, isso afeta o nosso humor, isso gera irritabilidade, então tudo precisa ser checado. Nós vamos olhar esse paciente, né, em todos esses aspectos, porque após toda essa análise, vamos então dar uma devolutiva e vamos elaborar um plano terapêutico. Então, legal, diagnosticou o burnout, tudo, o restante foi excluído, os aspectos clínicos foram olhados. O que nós faremos, então? Um plano terapêutico que vai combinar psicoterapia, talvez encaminhamento para um psiquiatra, para que seja também, né, receitado algum medicamento, dependendo do grau aqui que nós observarmos de comprometimento. Nós vamos entrar nessa psicoterapia com a sugestão de algumas técnicas de enfrentamento, vamos propor juntos, isso sempre em conjunto com o paciente, mudanças de hábito, mudanças de rotina, reflexões. Então, tem todo um formato aqui para nós chegarmos nesse diagnóstico e no tratamento, né? E aí, o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Alguns sintomas também de outros transtornos, porque o conhecimento, ele nos ajuda a buscar o direcionamento e o caminho correto do tratamento. Qual que é a diferença de estresse pontual e de burnout? O estresse pontual, ele é temporário, ele tem um motivo claro, né? A pessoa está passando por uma situação específica, precisa tomar alguma decisão, é uma mudança que traz aqui esse estresse no trabalho, então tem um motivo. Só que passa, né? O cansaço, ele passa após o descanso ou ele passa após essa fase. E ele dá sinais.
Quando nós olhamos para o burnout, já é diferente, né? Não é temporário, ele é progressivo, ele é contínuo, ele acumula, vai aumentando. O cansaço, que é aquela sensação de esgotamento, persiste após o descanso. E o burnout, ele dá sinais, mas na maioria das vezes, esses sinais aqui, eles são ignorados. Então, essa é a principal diferença. E além disso, né, o que é importante nós reconhecermos? Outros distúrbios emocionais para que não haja confusão. Eu vou compartilhar aqui com vocês, porque não é para ensinar vocês a fazerem diagnóstico, até porque esse é papel, né, nosso, dos psicólogos, terapeutas, dos psiquiatras, mas o reconhecer em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor é importante. Às vezes num familiar, num colega de trabalho, para que a gente possa acolher e incentivá-lo a buscar ajuda. Então, vejam como muitas vezes os sintomas são parecidos, né? Quando nós falamos em ansiedade é preocupação excessiva com o futuro. Ela também causa aquela tensão muscular, ela também causa irritação, impaciência e aquela dificuldade de foco, de concentração. Então, às vezes, né, não é o burnout, pode ser sinais de ansiedade. E o estresse? O estresse, ele também traz sensação de sobrecarga, ele também traz alteração no sono, aquele cansaço, o humor também oscila, ou seja, são sintomas parecidos, né? Muitos sintomas comuns. A depressão, a ansiedade, ela é uma preocupação com o que vai acontecer, né? Excessiva. E a depressão é o contrário, é uma ruminação do passado. Então, é uma tristeza profunda daquilo que já aconteceu, daquilo que não deu certo, e aí eu começo a deixar de ter prazer nas minhas atividades, tenho um desânimo, muito cansaço, pensamentos negativos. Vejam bem, quando eu falei para vocês os sintomas de burnout, também trouxe esses sintomas de depressão. E a síndrome do pânico? Síndrome do pânico, eu tenho medo excessivo, sem motivo aparente, de algumas situações. Isso me gera também sinais no corpo, aceleração cardíaca, sensação de sufocamento, né? Medo de morrer e medo de uma nova crise. Muitas vezes, né, o que a pessoa tem, então, pode estar mais associado a uma síndrome do pânico. E aqui, por último, né, tem vários outros distúrbios emocionais, mas eu trouxe aqui para vocês os principais, tá? Então, aqui, a baixa autoestima. Então, aquela autocrítica excessiva, sentimento de inadequação, aquela necessidade, nossa, eu preciso, né, de uma aprovação, preciso que alguém sinalize se eu estou realmente no caminho certo, acompanhado daquele medo de errar e dificuldade em reconhecer as conquistas pessoais. Então, vejam, né, quando eu falei para vocês que o diagnóstico ele é bem complexo, ele é complexo porque nós vamos descartar também esses outros distúrbios para entender se é realmente uma síndrome relacionada a um fenômeno ocupacional ou se pode ser relacionado a outros aspectos. E o que é importante, né? Quando eu perceber esses sinais de alerta, ou quando eu perceber que pessoas ao meu redor estão com esses sintomas, orientar ou procurar um profissional, né, adequado, quem vai realmente poder ajudar. Então, quem pode ajudar? Um psicólogo, um psiquiatra, um médico. Hoje, nós estamos trabalhando muito com uma visão integrativa, né, uma visão integral dos nossos pacientes. Então, quando eu atendo alguém no meu consultório, eu vou avaliar não só os aspectos emocionais e mentais, eu vou olhar os aspectos clínicos, por quê? Porque eu vou trabalhar em parceria com o médico, porque muitas vezes eu vou recomendar um check-up, para ver se a pessoa está com deficiência de alguma vitamina, se ela está com disfunção hormonal. Então, nós hoje, profissionais da área de saúde, estamos olhando aqui todos esses aspectos. Estamos olhando o indivíduo, né, nos seus aspectos mentais, emocionais, de ambiente social, espiritual. Clínicas especializadas aqui também podem ser procuradas, grupos de apoio, né,
Hoje, a terapia em grupo, ela ajuda bastante, porque conversar com pessoas que passam pelos mesmos problemas é importante aqui, é fundamental. Então, qual que é a minha recomendação, né? Procure ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha resistência, não deixe essa situação, esse esgotamento chegar num limite em que talvez um tratamento ele fique um pouco mais desafiador. Se nós buscamos ajuda logo no início, vai facilitar muito o diagnóstico, vai facilitar muito o tratamento, né? Antigamente, e hoje algumas pessoas ainda têm resistência em buscar ajuda. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, né? Não é sinal de incompetência. Quando a gente fala em burnout, né, muitas vezes a pessoa tem medo de se colocar como incompetente, de ser vista como fraca. Não, né, nós não podemos ter esse tipo de resistência. Temos que olhar isso com carinho, temos que olhar isso com seriedade. E como eu previno, né, e como eu trato. Então, é muito importante criar mecanismos de você se desconectar do seu trabalho após o expediente. Momento de descanso é momento de descanso. Não é para ficar olhando o celular, respondendo mensagem. Coloque limites, faça pausas conscientes no seu dia a dia. A rotina, ela precisa ser organizada com atenção. Quais são as prioridades, né? Porque senão tudo vira urgência e isso gera um esgotamento emocional. Mundo digital, hoje nós ficamos muito conectados, eu sei que é importante, né, que vocês principalmente devem usar o celular para tudo, para fechar negócios, para interagir com os clientes, mas vejam, às vezes nós precisamos desconectar um pouquinho do mundo digital naqueles momentos de interação com a família, no momento que você está cuidando de você, né, fazendo uma caminhada, então ter esses limites aqui, rituais de cuidado, colocar um banho relaxante, uma meditação, uma música, hábitos saudáveis, né? Praticar exercícios físicos, cuidar do sono, cuidar da alimentação. Muitas vezes é corrido, preciso comer um lanche, mas isso não pode virar rotina, né? Preciso olhar para os alimentos também, e os vínculos sociais. Com quem eu estou me relacionando, né? São pessoas positivas, são pessoas que estão trazendo, agregando positividade na minha vida ou não. Então, fazer essa escolha também é fundamental. E o tratamento, né, correto. Então, psicoterapia, tratamento médico, olhar o todo, são dicas aqui práticas de prevenção e de tratamento. A regulação emocional, ela ajuda. Então, hoje, nós temos, né, disponíveis aí, nos consultórios, até na internet, várias técnicas de respiração. Nós temos técnicas hoje que são fáceis de acessar no YouTube. Vou dar uma dica aqui para vocês, né? Solfégio. Se vocês colocarem solfégio no YouTube, vocês verão que tem várias frequências sonoras que, se você ouvir 5, 10 minutos por dia, vai te trazer um equilíbrio. A meditação ajuda bastante, né? Programação neurolinguística. Quando nós atendemos o paciente, nós orientamos também algumas perguntas de direcionamento para trazer para o racional, né? Quando tem aquela preocupação excessiva com o que vai acontecer, se perguntar o que realmente está sob meu controle, né? O que eu realmente posso fazer? Já fiz tudo, então eu preciso aguardar as consequências. Ainda não fiz? Legal, então eu vou fazer aquilo que está sob meu controle, porque muitas vezes a gente quer controlar o que não é para a gente controlar, isso gera ansiedade. Também fazer perguntas, o que de pior pode acontecer nesse cenário? E se isso acontecer, o que eu vou aprender com isso? Né? O que eu vou fazer? Porque isso me traz para o racional, isso me tira muitas vezes, daquela exaustão emocional. E aí tem outras técnicas que nós usamos no consultório, mas o que cada um pode fazer é pensar em que mudanças no estilo de vida, né, nos hábitos, pode também proporcionar aqui para prevenir e também para tratar esse esgotamento que muitas vezes nos acompanha. É possível mudar? Sim, é possível, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro tem algo de neuroplasticidade cerebral.
Isso de uma forma bem resumida, tá? Se eu insiro novos hábitos na minha vida, ele cria novas sinapses e, com repetição e constância, isso se torna um hábito. Se transformando num hábito, vai elevar o meu bem-estar. Então, a boa notícia é que é possível. E aí, para finalizar aqui, né, eu pergunto para cada um de vocês, né? É uma reflexão, né? O que você vai mudar na tua rotina para evitar que essa exaustão, que esse esgotamento tome o lugar da sua paixão pelo trabalho? Então, eu quero encerrar aqui, né, o que eu tinha para compartilhar com vocês com essa reflexão e esse convite. Na verdade, é um convite aqui que eu quero fazer para cada um de vocês. Então, eu fecho aqui com os conceitos mais teóricos, com as dicas, e quero me colocar à disposição para dúvidas, para curiosidades. Estou aqui à disposição de vocês, espero ter contribuído um pouquinho com esse assunto. Com certeza, Denise, contribuiu muito. Esse tipo de reflexão é sempre muito importante, né? Que a gente costuma dizer aqui que é mais importante você estar ali com a sua saúde mental em dia do que ficar ali atrás de outros conhecimentos, porque se a cabeça não está boa, o resto não funciona, né? A gente tem que primeiro cuidar da gente para depois correr atrás do resto. E eu achei muito bom, assim, as suas dicas, principalmente, porque normalmente a gente só procura ajuda quando a coisa estoura, né, Denise? Só quando você tem ali um Isso colapso, mesmo, Patrícia. houve casos assim, da pessoa estar ali, uma amiga minha, ela estava no trânsito e travou, e aí ela foi diagnosticada com burnout. Então, só quando a pessoa chega no limite. Então, eu achei muito interessante isso, que você trouxe muito isso de a gente conseguir identificar esses pontos, né? Esses pontos de atrito, de coisas que podem trazer problema. Mas não é fácil, né? Eu estava aqui ouvindo, às vezes eu falo assim, me identifico, não identifico. Será que isso é sintoma? Será que é pontual? É muito complicado mesmo, né? A gente conseguir se identificar ali que você está indo por um caminho, de repente, aí mais problemático. Porque muitas vezes, né, nós queremos ir além, né, justamente pela cultura da exaustão que eu comentei. Nós somos ensinados, né, a ultrapassar limites, a demonstrar força, e reconhecer. Algumas pessoas se sentem fracas, se sentem incompetentes, e, na verdade, o reconhecer é sinal de coragem, né? Eu sempre digo que buscar ajuda é um sinal de amor próprio, é um sinal de coragem. É muito importante também que nós possamos, Patrícia, perceber ao nosso redor se tem pessoas passando por essa situação, porque às vezes a pessoa não percebe, e quando um colega de trabalho, um amigo, um familiar, né, nota isso, e abre um espaço para um acolhimento, para um diálogo e para oferecer ajuda, isso também é um sinal de apoio, né? Porque às vezes as pessoas não sabem com quem conversar, elas não se sentem à vontade de expor as suas dificuldades, então é bem importante. Muito bom. É isso da cultura da exaustão, né? Achei interessantíssimo também, que a gente vê isso o tempo todo, né? Ainda mais a gente está aqui, a gente está falando de São Paulo, uma cidade grande, acelerada, e a gente vê as pessoas ali correndo, 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 acordando cada vez mais cedo, inserindo mais atividades, e a possibilidade do digital, a gente vai enfiando mais coisa na nossa cabeça, mas o nosso organismo é um só, a nossa mente é um só. Realmente a gente não consegue, né? E essa disputa, eu me incomodo muitas vezes com essa disputa que a senhora trouxe, de assim, quem acorda mais cedo, o tempo todo disputando, né? Quem acorda mais cedo, quem treina mais, quem estuda mais, quem chega mais cedo no trabalho. E é uma coisa sem fim, se você não coloca o limite, aquilo realmente te quebra, né, doutora? Na verdade, né, quem cria essa cultura e quem cria esse ambiente são as pessoas. Então, se cada um, né, se responsabilizar pela sua parte, nós podemos transformar essa cultura. E a comparação, né, hoje em dia as redes sociais trazem muito essa comparação, né? Eu olho e falo, o fulano acordou 5 horas da manhã, está correndo lá no parque, está escuro, e eu acordei às 7, eu estou atrasada, né? Isso não pode acontecer, porque cada um tem o seu limite, cada um tem sua rotina, cada um tem as suas prioridades, e respeitar isso é fundamental.
então, né? É muito importante. Exato, não é fácil, mas a gente tem que buscar, né? Não é fácil. Deixa eu dar um oi aqui para o O, pessoal que entrou. Pode falar. o Antônio está perguntando que dica eu daria para Sim, iniciarmos um dia menos ansioso, né? isso. Assim, Antônio, Bom eu dia, Antônio. diria, né, que bom dia, obrigada pela pergunta, né? O que eu diria, né, que você já se programar para esse dia um dia antes já vai ajudar, né? Você definir quais são as prioridades do seu dia, ter claro aquilo que realmente é importante, ter uma boa noite de sono também, então se preocupar aqui com o tempo que você está, né, dedicando para essas noites de sono, e algo que ajuda muito são técnicas de respiração. Tá? Parece uma bobagem, né? As pessoas falam assim, respira fundo e conta até 10, mas não é, né? Quando você usa técnicas de respiração, e tem várias técnicas rápidas, curtas, às vezes de 1, 2, 5 minutos, você consegue ter uma regulação emocional. Começar o dia com coisas positivas. Então, uma atividade física, uma meditação também ajuda. Hoje nós temos vários aplicativos de meditação, no próprio YouTube tem meditações guiadas, rápidas. Isso traz também uma desaceleração para que você já comece o dia, né, de uma forma mais centrada, mais regulada. Então, tem várias alternativas, mas o planejamento, eu digo que ajuda bastante. Ah, é legal, Espero ter porque você... respondido aí. Aham. Com certeza, não quando você consegue planejar, desde assim, acho que até pequenas coisas, né? Sei lá, separar a roupa, né? Deixar ali o café da manhã, de repente, ali já encaminhado, acho que já reduz um pouco, porque vai ser menos coisa para você pensar de manhã que a gente está acordando e ainda não consegue pensar direito. É verdade, não acordar já, né, atrasado, né? Porque acordar É, atrasado já parece que acordar tudo vai dando errado, né? atrapalhado. Verdade. Uma coisa que eu faço, assim, é tentar, Exato. nem sempre a gente consegue, né? É tentar se priorizar primeiro, principalmente nós mulheres, que a gente já, filho, é casa, marido, é sempre várias atividades ali domésticas. Então, tentar se priorizar, uma dica aí pessoal que eu dou, eu tento fazer primeiro alguma coisa para mim, sabe? Ou que seja, de repente, tomar um café, né? Que nem sempre a gente consegue tomar café da manhã, sair, ou fazer um exercício, né? Um alongamento, sei lá, uns minutinhos ali para mim, porque o resto do dia eu não vou ter mais tempo para mim. É verdade, começar, exatamente, porque você deixar para depois não faz, né, Patrícia? Você pega celular, desculpa, já começa a responder coisas ali do trabalho, seu dia já começou e você já não consegue mais fugir do estresse, né, Denise? Muito bom. Bom, Mas, muito assim, um obrigada. ponto que é muito Infelizmente, importante. pode falar, desculpa, a gente ainda tem um tempinho. O que eu ia dizer é que um ponto que é muito importante, né, é nós incluirmos pausas conscientes ao longo do dia, sabe? Porque às vezes a gente esquece de parar para coisas básicas, para tomar uma água, para ir ao banheiro, Perfeito. nós entramos num piloto automático. Então, é justamente colocar nessa programação 5 minutinhos pela manhã, 10 minutinhos para dar uma parada, fazer uma respiração. Isso vai ajudar, né, no momento da volta para o compromisso, para o trabalho, vai ajudar no foco, na concentração, porque o nosso cérebro ele precisa de pausas, mas não são distrações, tá? Muitas vezes nós temos distrações, que é você para o que está fazendo e vai olhar o Instagram, né? Vou dar um exemplo, que nós fazemos muito isso, ou vou olhar o WhatsApp. Isso, às vezes, me leva a uma distração. Não, é diferente. Uma pausa consciente eu vou parar para respirar, para tomar uma água, para fazer uma ligação para o meu filho, para minha mãe, né, para alguém importante, algo que vai me trazer um prazer. Porque a distração, ela compromete o foco, ela não ajuda. Por quê? Porque quando eu me distraio e volto para aquilo que eu estou fazendo, meu cérebro leva até 20 minutos, se é uma distração e não uma pausa Para consciente. resetar Para ali, para dar resetar. reiniciar. Nossa, é muito difícil com as redes sociais, né? A gente fica o tempo todo ali Muito. conectado com 10 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que aí vamos só para uma última pergunta aqui, que a gente ainda tem uns 5 minutinhos, que acho que encaixa Sim. aqui o questionamento do Robensli.
Jean-François. Ele fala justamente isso, que essa coisa da gestão do tempo, né? Parece que o tempo não basta. Gostaria de entender como seria uma gestão de tempo para não ter a sensação de que o tempo não é suficiente. Acho que entra um pouco nisso das distrações, né? A gente faz 1000 coisas, mas chega no final do dia, parece que não resolveu nada. Assim, né? Uma dica que eu sempre dou, eu também trabalho com muitas palestras e treinamentos, e um dos assuntos que eu levo para as empresas é gestão do tempo, né? Eu digo que nós não fazemos gestão do tempo, nós fazemos gestão de escolhas. O que eu escolho Perfeito. colocar no meu dia, né? O que é realmente importante? Por quê? Se eu uso uma. E tem várias ferramentas que ajudam, eu gosto de usar ferramentas, eu gosto de sugerir. Mas o que acontece? Nós chegamos ao final do dia e a gente quer ticar tudo, né? Eu fiz tudo que eu coloquei aqui, só que a pergunta talvez seja assim: o que eu fiz foi importante? Porque deixar de fazer algumas coisas também pode ser uma escolha inteligente. Em alguns momentos, prioridades vão entrar e eu realmente vou precisar deixar de fazer algo que eu havia planejado. Isso não pode me gerar frustração se eu fiz a escolha correta. Então, quando eu tenho autoconhecimento, quando eu sei o que realmente é importante e consigo diferenciar, né, o que é urgente do que é importante, ao final do dia eu vou me perguntar: o que eu deixei de fazer era mais ou menos importante do que aquilo que eu fiz? Então, se a resposta é aquilo que eu fiz é mais importante, o que deixei de fazer não pode me gerar frustração. Tem que me gerar, né, uma motivação e o entendimento de que eu estou fazendo uma boa gestão do tempo. Tem um livro que eu gosto de recomendar, tá? É Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Lá tem um capítulo que é muito importante, que ele vai trazer essa reflexão e ele traz uma ferramenta que é a matriz de gestão do tempo, é a matriz de Eisenhower, que eu super recomendo para tratar esse assunto com profundidade. Então, fica aqui uma dica de leitura também para vocês. Maravilhoso, Denise. Olha, a gente podia conversar aqui o dia todo, né? Porque essas ansiedades todos nós temos, né? E temos que lidar todos os dias a enfrentar. Mas, infelizmente, nosso tempo aqui está acabando, nosso tempo é curto. Mas, olha, pessoal, os contatos da Denise estão aí na tela, o WhatsApp, Instagram. No Instagram dela, ela compartilha aí muito conteúdo também e dicas. Quem quiser entrar em contato, né, Denise? Tirar alguma dúvida, estão aí todos os Fica à contatos. vontade. Vamos seguir a Denise no Instagram. Bom, se quiser dar uma palavrinha final aí só para se despedir do pessoal, agradeço desde já a sua presença, a gente espera contar contigo mais vezes aqui na TV Cresce. Eu que agradeço, né, a abertura para tratar um assunto tão relevante, tão importante, e me coloco à disposição. Podem me chamar no WhatsApp, se alguém, né, às vezes a pessoa não se sente confortável em fazer a pergunta aqui ao vivo, eu estou super à disposição de todos vocês e para outros momentos também. Maravilha, a gente agradece imensamente sua presença e, infelizmente, a gente tem que encerrar. Eu só queria dar o recadinho que a live fica gravada lá no nossa página no YouTube da TV Cresce, então quem quiser assistir de novo e compartilhar, ela não sai dali não depois do final da live, tá, gente? Até a próxima, então, ótima semana, bons negócios, fiquem todos bem, até a próxima.